Boa noite para todos vocês que já nos acompanham. Eu sou o Luiz Hernandes, membro da Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação da OAB Minas Gerais. Na noite de hoje nós teremos uma live muito especial que contará com a presença do Dr. Gustavo Rocha. Ele que é gerente jurídico de escritórios há muitos anos, trabalha há muito tempo nessa parte de gestão. Trabalha também nas comissões de tecnologia, nas comissões de ética da OAB, principalmente lá na região sul, onde desenvolve um excelente trabalho. E tem um conhecimento, um know-how em gestão e softwares jurídicos desde 1997. Então, há muitos anos, quando poucos ainda ousavam a pensar em autos digitais e outras coisas do tipo, o Dr. Gustavo já atuava nessa seara de inovação e tecnologia. Ele também participa da Associação Brasileira de Legal e Law Tech. E o que mais ele atua é na área de gestão, tecnologia, marketing jurídico, inteligência artificial, a questão do uso de robôs, a jurimetria, que parece ser uma inovação, mas que na prática a gente faz há um bom tempo, e também no que tange à Lei Geral de Proteção de Dados, que é a grande questão do momento, e ele próprio se intitula como um entusiasta das startups. Então, Dr. Gustavo Rocha, seja muito bem-vindo à nossa comissão. Minas Gerais se sente muito feliz de ter alguém com tanta referência participando desta live conosco. Então, Olá, tudo bem? tudo bom? Seja bem-vindo, Dr. Muito Gustavo. obrigado. Tudo tranquilo? Então, Dr. Gustavo, hoje o nosso tema é a tecnologia descomplicada para home office. Isso, Luiz. E a gente tem tido grandes problemas com essa questão do home office. Eu próprio Uhum. já atuo de forma remota há mais tempo no mundo Sim. jurídico. Optei por não começar um escritório físico, mas Aham. fazer o meu escritório algo remoto, Sim. inclusive aproveitando dos coworkings para atendimentos presenciais, coisas Uhum. do tipo. E Claro. algo que para mim era uma coisa que ainda estava sendo gestada, ainda estava descobrindo como fazer esse tipo de home office, de repente absolutamente tudo ficou nessa modalidade. Então, os Sim. grandes escritórios e também nós, que começamos bem pouquinho ali, dando os primeiros Uhum. passos, estamos todos igualados nessa questão da distância do nosso cliente. E aí, Sim, doutor claro. Gustavo, o que é uma tecnologia descomplicada? Eu diria sempre assim, para começar, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, né? Junto à comissão de vocês de inovação e dentro de essa questão de buscar, na verdade, conhecimentos mais específicos. Eu acho que a oportunidade que Minas Gerais está abrindo é uma oportunidade que o Brasil inteiro tem que acordar. Nós temos muitas sessões e muitas comissões pelas OABs afora, aí eu participo de várias, mas sempre é importante a gente ressaltar que quando tu tem um direcionamento específico para a tecnologia e tu põe essa palavrinha junto, inovação, tu está querendo fazer o quê? Tu está querendo construir uma coisa diferente, tu está querendo construir o que a gente chama de disruptivo, tu está querendo abrir caminhos. Então isso realmente é maravilhoso, porque a gente começa a trabalhar um conceito do que é novo, mas não um novo desprezando o que é velho. É o que tu iniciaste dizendo ali, poxa, o Gustavo desde 97 trabalha com software, então eu posso ser macaco velho, talvez, na história do software. Mas a questão é o seguinte, apesar de trabalhar tantos anos com sistemas jurídicos, eu me atualizo praticamente todas as semanas do que os softwares estão lançando de novidade para poder trazer para o meu cliente o que está mais atualizado. Porque senão eu não estou atualizado. Eu fico Uhum. fora da advocacia. Na verdade, fico fora do meu trabalho de consultoria. E o advogado é a mesma coisa. Se não estiver atualizado hoje também com as novas tecnologias, ele acaba ficando fora. Como tu bem disseste, jurimetria não é algo novo, mas hoje se fala sobre isso. Gestão de escritório não é algo tão novo, mas hoje se fala mais sobre isso. A inteligência artificial é o que nós temos há muitos anos, mas na advocacia ela ainda é muito incipiente, ela é muito pequena ainda. Ela tem muito a crescer, na verdade. E já deixando de antemão claro, não vai substituir o advogado, antes que alguns se assustem, né, com a ideia. Tem alguns que se apavoram com essa ideia, meu Deus do céu, a inteligência vai acabar com a advocacia. Não vai.
Na verdade, a grande questão, tanto para um software, que é o nosso propósito de hoje, na ideia da nossa live, quanto para a inteligência artificial, quanto para outros temas de gestão na advocacia jurídica, o principal foco é o seguinte, é como eu gosto de me apresentar quando eu faço a apresentação de slide. Eu, em vez de botar todo aquele currículo, aquele monte de coisa, eu boto o seguinte, olha, eu sou um dos 7,3 bilhões de pessoas do mundo que acredito que se tu pensar, tu é relevante. E eu acredito muito nisso. Se tu pensar, tu não vai cometer erros básicos. Se tu pensar, tu vai conseguir fazer da tua estrutura de home office ou da tua estrutura de um mega office, tu vai conseguir fazer algo positivo. O problema é que as pessoas simplesmente vivem. É como eu costumo brincar, elas fazem uma vida Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Sabe? Não entram naquele sentido de pensar, de criar, de tentar buscar para si mesmo soluções, às vezes até óbvias. Eu vou dar um exemplo prático. Por exemplo, hoje, na atual situação que nós estamos de home office, porque a grande maioria ainda está em home office, apesar das liberações que estão acontecendo a nível de Brasil. Né? Nós aqui, eu tô. Minha esposa trabalha do meu lado durante o dia. Né? Minhas filhas estão correndo pela casa durante o dia. É aquela função durante o dia. Né? E não deixa de ser uma alegria, mas é uma função durante o dia. Então, se tu colocares isso no teu dia a dia, na tua realidade prática, o que acontece? Tu tá em home office e tu começa a pensar, tá, por que eu preciso, eu fiz isso, tá? Por que eu preciso de uma conta telefônica de celular? Para quê? Por que eu estou pagando para uma empresa de telefonia celular se eu estou em home office, vou ficar por mais um tempo em home office, porque não adianta, não vai voltar tão cedo assim, e eu estou gastando lá meus R$100, R$200, às vezes em coisas que eu não estou utilizando. Uma bela forma de tu começar o teu home office é não gastar. É uma bela forma. É não investir em coisas que tu não precisa neste momento. Eu diria que a tecnologia ela vai pelo mesmo princípio com uma frase adicional que eu não quero que vocês esqueçam nunca. A tecnologia tem que ser útil. Não adianta eu ter o melhor celular quando eu falo o de último tipo. Não adianta eu comprar, por exemplo, um software caro, às vezes fazer um investimento pesado no meu sistema jurídico dizendo, não, o meu colega, na verdade, tem esse software, ele faz muita coisa, ele automatiza o processo. Tá, mas pensa um pouquinho. Qual é a tua advocacia? Vamos começar por aí. Vamos tentar entender que antes de tu fazer uma escolha de um software, ou de nós falarmos, e eu vou deixar um pouquinho mais para o segundo horário da nossa live, digamos assim, né? Para estimular o pessoal a ficar até um pouco mais com a gente, eu vou deixar para dar algumas dicas também de ferramentas com nomes, tá? E dicas gratuitas também e algumas questões nesse sentido. Mas entendam o seguinte, falando um pouquinho de software propriamente dito para home office. Se tu não tinha, vamos pegar essa premissa, se vocês não tinham um software jurídico, aí em Minas, a OAB daí oferece um software, que era o antigo eTurn, né? Agora ele tem um outro nome que eu não me recordo agora, que ele é oferecido junto com a OAB. Eu já fiz o teste, inclusive, naquela época, tenho um contato com o pessoal daí, testando as tecnologias que eles estão lançando, o que é muito positivo para quem está começando, é muito positivo para te ter aquela ideia de organização, é muito positivo para te ter também uma ideia de como tu vai operacionalizar o teu trabalho. Só que tem um passo que é antes. Qual é o passo que é antes? Espera só um pouquinho. Eu trabalho para quem? Vamos pensar assim. Exato. Eu trabalho para pessoa física ou eu trabalho para pessoa jurídica? Vamos começar por essa premissa. Essa premissa é essencial. Por que ela é essencial? Porque quando eu trabalho para pessoa física, o que o cliente quer? Eu tenho que ficar anotando quando ele veio, quando ele me trouxe o documento, qual é a informação que eu tenho dele. Eu tenho que anotar também as angústias que ele tem em relação ao processo. Eu tenho que receber o valor e fazer uma transferência imediatamente, sob pena de, na verdade, não somente por uma questão ética, mas também por uma questão de entender a necessidade do meu próprio cliente. Eu tenho que criar mecanismos, inclusive, para receber, porque a gente sabe que às vezes o judiciário deposita direto na conta do nosso cliente. Então eu tenho que ter elementos próprios da minha advocacia que a tecnologia vai me auxiliar. Gente, a tecnologia tem que ser útil porque ela é uma ferramenta. Ela não é um fim, ela é um meio. Assim como a advocacia é um meio para o cliente, nós somos um meio de administração à justiça, está lá na Constituição Federal, nós também temos que ser um meio na hora de falar, na verdade, de tecnologia. Isso é um ponto. Agora, se eu trabalho para pessoa jurídica, é diferente. Antigamente, anos 90, início dos anos 2000, os escritórios de advocacia maiores, o que eles demandavam? Eles demandavam softwares que queriam dar para o cliente senhas de acesso. Isso existe até hoje. Vários softwares permitem tu dar senhas de acesso. Só que hoje isso está desatualizado, porque hoje os departamentos jurídicos já não querem nem tanto te mandar relatório. Alguns ainda mandam, né? Às vezes eu falo isso, o pessoal me critica, Gustavo, mas meus clientes mandam. Gente, entendam, a nível de Brasil, a nível de maioria, o que os departamentos hoje, eu trabalho também para departamentos jurídicos, faz parte da minha atuação,
departamentos e escritórios de advocacia, e a grande parte dos departamentos jurídicos está indo para onde? Eles estão pegando tecnologia pesada, para poder fazer o quê? O que for mecânico, nós não vamos pagar para alguém fazer. Nós vamos botar a tecnologia a fazer. Tanto é que teve uma grande instituição financeira que abriu, ano passado, abriu a sua reunião de advogados anual. Tinha advogados de todo o Brasil num salão. Pensa assim, ó, mais de 500 advogados dentro daquele salão. E o CEO dessa grande instituição financeira, que é uma das maiores do país, abriu para eles dizendo o seguinte: vocês todos estão nessa sala porque eu ainda preciso de vocês. Porque senão eu substituía vocês por máquina. Ele começou assim. E aí muitos advogados revoltados, etc. Eu disse assim, ó, gente, ele está falando uma realidade de mercado. Exato. Se vocês não forem relevantes e vocês não entenderem que gestão, tecnologia e marketing, que eu peguei como meu lema, eles estão totalmente interligados e um sem o outro não funciona, tu não consegue ser relevante se tu não tiver tecnologia e tu não tiver organizado, que é a gestão. Tu não consegue fazer gestão se tu não aplicar a tecnologia e olhar para fora, que é o marketing. E tu não consegue fazer marketing se não tiver suporte da tecnologia e uma organização interna para receber o que tu vai captar. Então, eles estão intimamente ligados. Nós precisamos entender que quando nós fizemos o nosso tema de casa, que é entender o nosso propósito, entender por que nós estamos fazendo na advocacia. Por que eu quero ser advogado? Por que eu estou na advocacia? Eu escolhi pessoa física ou escolhi pessoa jurídica? Aí vai vir alguns jovens profissionais, eu atendo muito a jovem advocacia, e inclusive sou membro honorário de algumas comissões por aí. Eles me convidam, digo assim, gente, olha só, o jovem advogado, ele se forma, ele quer abrir o escritório, porque ele é empreendedor por natureza, e ele chega e diz o seguinte, eu vou abrir. Então o que pegar, pegou, o que chegar, chegou, se colar, colou. Tá, mas só um pouquinho. Eu sei que tu tem que sobreviver, eu sei que tu tem que comer, eu sei que tu vai pegar a família, previdenciário, trabalhista e criminal. Eu entendo isso. Mas se tu não tiver propósito, tu nunca vai sair disso. Essa é a grande diferença. Tu tem que ter propósito. Tu tem que enxergar que o teu trabalho está intimamente ligado a fazer alguma coisa maior do que aquilo que tu faz hoje. Então tu tem que ter sonhos. Quando a gente fala em sonhos, não é papo aqui de coach, papo de ilusão de vocês. Bem pelo contrário. Se vocês não tiverem sonhos, vocês não vão a lugar nenhum. Ah, Gustavo, tu não veio aqui para falar de tecnologia? Meus amigos, tecnologia sem gestão, ela é manca. Exato. Tecnologia, se tu não souber para onde é que tu tá indo, ela não serve para nada. Ela é totalmente inútil, na verdade. A tecnologia só consegue te levar, e isso Sêneca falou 2 anos antes de Cristo. Nós somos mais de 2.000 anos depois e não aprendemos. Se tu não souber para onde tu tá indo, nenhum vento pode ser favorável. É o grande fato da vida. Se vocês não tiverem um porquê de estarem na advocacia, qualquer intempérie vai ser um problema. Se vocês não tiverem um porquê, eu digo, ontem eu estava fazendo uma live com o pessoal de uma OAB sobre valorização da advocacia. E eu dizia para eles uma coisa que eu acho extremamente relevante. O advogado às vezes pega o telefone para atender um cliente e reclama que o cliente está ligando. Reclama do atendimento. Eu digo, esse cara está te pagando. Esse cara Exato. É a razão da tua existência. E quando tu compra uma tecnologia ou tu vai utilizar uma tecnologia, o foco tem que ser o mesmo. Qual é o foco? O foco é entregar a experience, que a gente chama, a experiência para o cliente, da melhor forma possível. Então, neste binômio, pessoa física e pessoa jurídica, que a gente tem que entender que é um binômio necessário para quando a gente faz uma aula, digamos assim, uma interpretação técnica desse assunto, quando vocês foram para home office, vocês têm que começar a pensar o seguinte: como é que eu fazia antes no meu escritório? Eu chegava no escritório, fazia o café, né, organizava as coisas, conversava às vezes com a secretária, conversava às vezes com o estagiário, ou não tinha ninguém, eu era sozinho e fazia tudo isso sozinho. Tudo são realidades normais e comuns de escritório de advocacia. Se eu atendia a pessoa física. Atendia a pessoa jurídica, era um pouco diferente. Porque a pessoa jurídica, como eu estava dizendo antes, o que ela quer? Ela quer hoje que tu lance no sistema dela. Ela não quer mais relatório. Então, o que ela busca, na verdade? Ela busca que tu tenha uma certa automação. Se tu não tiver automação nenhuma, se tu tiver fazendo relatório manual e tu quiser trabalhar para a empresa, tu vai ser muito caro. Porque tu vai ter muitas horas, homem-hora que a gente chama, tu vai ter muitas horas de homem-hora que a tecnologia faria assim. Eu, há mais ou menos 3 anos atrás, quem quiser ver isso, pode entrar no meu canal do YouTube e ver a entrevista que eu fiz com um dos meus clientes, que foi uma instituição financeira, inclusive. Não se preocupem, não foi essa que eu falei antes, tá? É uma instituição financeira bem menor. O diretor jurídico fez uma entrevista porque nós fizemos um trabalho bem interessante. Quando eu entrei lá, eles tinham 17 softwares. 17. Nós substituímos os 17 por um robô. Eles gastavam uma média de 5 pessoas todos os dias
fazendo esse trabalho em 17 softwares diferentes. Nós substituímos por um robô que faz esse trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, não toma café, não sai para fumar, não descansa. A única coisa que a gente faz agora é verificar relatório de erro. E já lança tudo no software jurídico. Aí tu me diz, isso, Gustavo, isso é uma realidade só de quem pode pagar. Vamos falar de preço, então. Vamos falar de uma realidade aqui, bem... Eu gosto de ser assim, direto e objetivo. Vamos falar de preço. Se tu tiver um software hoje que custa na faixa aí de 400 a 500 reais por mês, até 5 usuários, tá falando de preço mesmo. Tu já consegue fazer muita automação. Agora, tu pega software muito barato, tu vai precisar mais de homem-hora, tu vai precisar mais de trabalho humano. Softwares médio para cima, softwares que custam assim, nessa faixa, 500 reais por mês, 600 reais por mês, para 5, 6 usuários, uma faixa aí de 100 reais por usuário, são softwares hoje que conseguem fazer automação, integrações, e como disse a nossa colega, que eu não consigo dizer o nome dela porque o nome é bem comprido, não sei, acho que é Poli de Poliana, talvez como a minha esposa, ou um outro nome parecido. Poliana, minha esposa se chama Poliana. Poliana Michetti é exatamente isso, custo-benefício. A grande verdade do custo-benefício é que a tecnologia, se ela tiver um bom custo-benefício, ela se paga. Eu tive certa feita num outro cliente que utiliza esse mesmo software de 500 reais mais ou menos por mês, só que pelo número de colaboradores dele, ele paga uma média de 1.000 e pouco por mês. Ele começou a consultoria comigo com 18 pessoas. Um ano e pouco depois, quando nós terminamos o projeto, ele tinha 11 pessoas. E aí vocês me dizem, Gustavo, a máquina vai roubar trabalho das pessoas. Não. A máquina tira o trabalho repetitivo. Se tu faz o trabalho pensar, se tu ouviu o que eu falei de início, tu entendeu que pensar é a diferença, o teu trabalho está garantido. Aliás, né? Pois não. Pode falar. Uma coisa interessante bom, eu também estudo tecnologia, curso mestrado em educação tecnológica no Cefet Minas. E quando eu falo para as pessoas que eu estudo tecnologia, elas acham que eu sou um nerd da computação. E aí eu vou e falo para elas, olha, a tecnologia que eu estudo é a pré-histórica. Eu estudo um pensador, tem um livro dele aqui, chama André Leroi-Gourhan. Ele é um paleo-arqueoantropólogo e filósofo da tecnologia. Ou da técnica, lá na França. Sim, da técnica. E tudo isso que o senhor falou até agora, ele já nos disse em 1964. Ele fala o seguinte, que essa ideia de um desenvolvimento cerebral, ele parte de um desenvolvimento corporal, e depois que há esse desenvolvimento corporal e cerebral, nós começamos a exteriorizar certas coisas, ou seja, a mão como ferramenta, ela, além de ferramenta, tem a face apropriada para a linguagem, e chega em um determinado momento que a gente cria o nosso mundo, o mundo de ferramentas, o mundo de coisas, para facilitar a nossa vida. Então, a roda, o fuso, a charrua, tantas outras coisas vieram para facilitar a nossa vida. E aí, nessa obra aqui, O Gesto e a Palavra, ele fala sobre essa questão da inteligência artificial. Ele não usa exatamente este nome, inteligência artificial, mas ele fala sobre a evolução humana e a evolução humana a partir da técnica. E aí, olha uma coisa muito interessante que eu separei aqui. O Homo sapiens, tendo chegado ao termo da sua exteriorização, ou seja, ele já fez tudo além do que o seu corpo é capaz de fazer, e inclusive do que o seu cérebro é capaz de fazer. Ele fala sobre essas atividades que a máquina pode fazer com muito mais propriedade que o nosso cérebro, desde uma simples conta matemática a outras grandes coisas que os nossos softwares fazem. E ele fala o seguinte, o Homo sapiens vai se sentir embaraçado daqui a 1000 anos, perante o aparelho osteomuscular obsoleto herdado do Paleolítico. Em outras palavras, nós estamos evoluindo e o nosso corpo é um fóssil vivo na linguagem desse filósofo. E eu tenho visto, doutor Gustavo, que a advocacia tem evoluído e o advogado que não se abre para esse novo momento da advocacia, ele é um fóssil vivo na advocacia. O que o senhor pensa sobre isso? Concordo. E te digo mais, dando exemplos também nessa mesma linha de raciocínio que tu está falando, se tu analisar, por exemplo, vou dar alguns exemplos práticos, tá? Egito. As pirâmides, até hoje, a forma como elas foram construídas, com as ferramentas que eles tinham na época, ainda é um mistério.
Nós ainda estudamos, na verdade, até hoje, como é que eles conseguiram construir pirâmides que a não sei quantos metros abaixo do subsolo chegava a luz, somente através de espelhos e buracos. Nós construímos, na verdade, ao longo, se tu for lá ver, por exemplo, a Capela Sistina, se tu for ver outros tipos de obras de arte de muitos séculos atrás, nós chegamos a eu já cheguei a essa conclusão algumas vezes, que em algum período da história a gente emburreceu. Tá? Tem muitas teorias para isso. Né? Assim como a teoria que tu está trazendo, apesar de ser paleolítica, ela também traz a teoria esotérica. Né? Nós somos um corpo, um exo, que vai um dia se transformar em energia. Então ele também tem toda essa filosofia esotérica que nos leva realmente a uma compreensão muito forte. Até porque, se vocês analisarem a questão do Egito, por exemplo, os obreiros, naquela época, tinham segmentações justamente, né, nos campos de serem aprendizes, companheiros e mestres. Nós tínhamos uma série de situações naquele tempo de construção clara e objetiva, que era tecnologia pura. Só que não era uma inteligência artificial como a gente chama hoje, ou com nomes tão cibernéticos como a gente chama hoje. Eles tinham outros nomes, outras ferramentas. O que é um esquadro, um prumo, um cisel, na verdade, perto de um robô hoje, ou de um Watson, da IBM. Só que o prumo, o cisel e o esquadro construíram pirâmides. O IBM, o Watson não faz isso. Uhum. Eu tenho um exemplo aqui no Sul que eu acho muito interessante quando eu falo sobre isso, porque até hoje ninguém consegue me explicar. Nós temos um exemplo que é uma ponte que passa por cima de um rio, indo na direção ao sul do estado, aqui no Rio Grande do Sul, que ela foi construída na época de Dom Pedro, na época do Império. Até hoje, eles tentam duplicar a rodovia. Ela é toda duplicada. Quando chega lá, fica uma ponte que mal passa um carro e um caminhão. Por quê? Porque eles não conseguem. Eles constroem a ponte e ela cai. A do Império está lá. Que tecnologia é essa que o Império tinha que nós não temos? Em 1600 e alguma coisa. Na verdade, não é a tecnologia. É o pensar. É por isso que eu acho muito. É a mesma coisa que a gente brinca. Eu não vou entrar muito nesse mérito para a gente não fugir tanto, mas é a mesma coisa que a gente brinca. Eu brinco com as pessoas. Se quiserem me chamar de alguma coisa generalista, me chamem de carbonoide, porque eu sou feito de carbono 14. E é a única coisa no meu corpo que eu sei que ao me decompor diz a minha idade. Até porque eu gosto muito de química também, e física. Mas entrando na questão objetiva, né, da tecnologia, e inclusive são estudos, tá, Luísa, mais antigos, inclusive. Há estudos já desde a época dos anos 2000, anos 90, ali 2000, que demonstram que a nossa atividade cerebral, ela também tem como produzir conteúdo. E hoje ela está já sendo demonstrado isso através da tecnologia. A tendência dos softwares, tanto jurídicos quanto não jurídicos, não é somente a inteligência artificial. É também a questão do assistente virtual. Hoje a gente conversa com o nosso celular, hoje a gente fala com ele, manda ele fazer as coisas. A tendência, inclusive, para os softwares é ter esses assistentes de forma plena. Cada vez mais, olha o contrassenso, cada vez mais nós vamos escrever menos. Cada vez mais nós vamos falar mais e nós vamos ter que nos adaptar às ferramentas de vídeo. Tá? Quem não gosta, né, quem está fora dessa realidade ou não curte ou acha que isso é bobagem, é só analisar números. Eu não vou nem entrar em outro mérito. Analisa números. YouTube é um excelente exemplo. O YouTube, que é uma excelente forma de tu manter a tua permanência na internet, porque ele guarda as informações, diferente de uma rede social que guarda as informações somente por um período, o YouTube tem, em um mês, mais visualizações que o Google. E em época de pandemia, ele superou o Google em todos os meses. Nos últimos 3 meses, o YouTube supera o Google em pesquisas. E o YouTube chega à marca acima de 2 bilhões de visualizações singulares em um mês. Nós somos 7,3 bilhões de pessoas no mundo. 2 bilhões dessas pessoas acessaram pelo menos uma vez o YouTube em um mês. Olha o que é isso em termos de proporção e estatística. Agora, quando eu falo de proporção e estatística na área jurídica, eu estou querendo dizer o quê? Jurimetria. Eu estou querendo dizer que se tu tiver indicadores e tiver informação de forma gerida, através de gestão organizacional no teu escritório, que não precisa ser algo complexo. Eu falo com essas palavras, parece assim, meu Deus do céu, é um negócio de outro mundo, parece que é um alienígena que vai implantar isso. Não é. É algo simples, é algo objetivo. Aliás, quanto mais simples, mais fácil da jurimetria funcionar. Quanto mais simples, mais fácil de tu ter resultado. Vamos dar exemplo prático para quem está nos assistindo. Olha só. Se tu tem um escritório de advocacia pessoa física, uma das coisas que tu não pode, né, não tira da tua lista, é a questão de atendimento ao cliente. É fundamental que tu registre todo o atendimento, porque tu vai ser cobrado por isso.
Tu vai ser cobrado se o cliente deixou documento, tu vai ser cobrado se o cliente te ligou, tu vai ser cobrado se ele mandou e-mail. Agora o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação essencial da pessoa física, também o é da jurídica, mas na pessoa física é muito mais gritante. Tu tem que te comunicar pelo WhatsApp, sim. Tu não pode abolir esta forma de comunicação com o teu cliente. Então, se tu fizer esse trabalho de uma forma direcionada, lançando num sistema com um indicador, atendimento pelo WhatsApp, atendimento por e-mail, atendimento presencial, etc., tu vai conseguir tirar relatórios assim. Fácil, simples, objetivo. Eu trabalho com pessoa jurídica, Gustavo, eu não tenho toda essa necessidade. Não, tu não tem. Tu tem outras necessidades. Tu tem a necessidade de documentar de sobremaneira a data e horário que tu recebeu o documento da empresa. Porque é nesse detalhe que tu pode salvar a tua pele, literalmente, de ter perdido um prazo ou de alguma coisa prescrita. Tu tem que ter também uma inter-relação de tudo que tu combinou com a empresa tá na tua agenda. Por exemplo, todo mês eu vou te enviar um relatório. Tu tem que enviar, não tem que te pedir. Todo mês eu vou alimentar o software da minha empresa, o do meu cliente. Eu tenho que fazer isso. E tu tem que pensar o seguinte, quantas pessoas fazem isso no meu escritório hoje? Uma ou duas? Quanto é que elas ganham por mês? R$ 1.000 e poucos cada uma, vamos supor. Eu estou aí com um budget, estou com um orçamento de 2.500, vamos botar assim, 1.250 para cada um. R$ 2.500 ocupados por uma pessoa administrativa daqui a pouco, fazendo um trabalho essencialmente mecânico, que se eu botasse gestão no meu escritório, eu podia pegar essas duas pessoas, botar muito mais coisa para elas fazer e deixar o robô lançar. E o robô não vai custar 2.500. Porque assim, para fazer um robô, tá? Para fazer o robô hoje, a média que se custa. Robô simples, o mercado tem a rodo e nem te cobram para fazer. Mas se tu tivesse que fazer um robô hoje, inédito, não vai sair mais do que 5 mil, em média. Às vezes 7, assim, estourando a fita. Essa é a faixa de preço que eles estão cobrando. E as mensalidades para esse robô continuar trabalhando, dependendo do volume, dependendo da dificuldade, varia assim de 500, R$ 1.000 e olha lá. Ele é muito mais barato que um ser humano. Gustavo, é por isso que ele vai roubar o nosso emprego. Não. Ele vai tirar a tarefa mecânica do teu dia a dia. Ele não vai roubar o teu emprego. É da mesma forma que a gente fala. Tu acha que algum dia Michelangelo ficou com medo porque tinham outros pintores? Não. Não é porque ele confiava no taco dele. É porque, na verdade, o que ele fazia era singular. O que ele fazia era pensado. Se tu vai na Capela Sistina, que foi algo que foi feito há trocentos anos, passou por vários séculos, por várias guerras, por várias tentativas de incêndio, e tu olha para cima, tu vê uma pintura em 3D feita em cal. Hoje é fácil fazer isso no computador. Tenta fazer isso em cal, de baixo para cima, olhando para cima. E o cal caindo na tua cara. Colorido. Não é, gente, é o que eu digo. Se tu tem dom para coisa, se tu escolheu a faculdade de Direito porque tu buscava na pessoa física a justiça, se tu buscava no ideal das empresas a igualdade das relações entre as pessoas, e se tu tem isso como um propósito do teu negócio, não é complexo. Porque o que nos move diante dos problemas é o propósito. O que nos move diante das dificuldades é o propósito. Então, a tecnologia ela pode ser um fardo, entre aspas, porque a gente não conhece. E tudo que a gente não conhece, a gente tem uma tendência a não querer. Por que a gente não quer? Porque é muito mais fácil a gente se acostumar com a rotina. É muito mais fácil eu chegar e dizer, olha, a rotina que eu já faço é uma rotina tranquila, então eu não preciso me preocupar com isso. Vocês querem um exemplo prático que vem na linha de raciocínio que o Luiz me botou agora há pouco do livro? Pensem o seguinte, eu já estou falando aqui há quase 30 minutos. Algum de vocês desses 30 minutos lembrou de respirar? Algum de vocês desses 30 minutos lembrou que o coração tem que bater? Não, porque o cérebro automatizou esse processo. Ele automatiza tudo o que ele pode. Quando vocês vão fazer o caminho de vocês do escritório para casa e de casa para o escritório e vocês vão de carro, certamente, a não ser que utilizem ferramentas de tecnologia, vocês vão pelo mesmo caminho. Por quê? Porque o cérebro automatizou a rotina. Ele acha que por ali é sempre melhor. Ele não pensa, não é que ele não pense diferente, é porque ele está acostumado a ter as barreiras que a inovação quebra. Quando a gente pensa em inovar, e deixa eu fazer um paralelo rápido sobre isso, porque software também tem tudo a ver com isso, a gente tem que pensar no quê? Eu tenho que pensar diferente não é um problema. Eu tenho que usar a minha criticidade, que é a gestão. Eu tenho que usar a minha criticidade, que é o que a experiência nos dá, para ouvir o que a pessoa nos disse, tentar crer se aquilo é viável e verificar numa aplicabilidade prática se aquilo é útil para mim. Ponto. E tentar. Quando eu falo, por exemplo, de marketing, a gente fala muito de uma técnica chamada Grow Hawking. Essa técnica é aplicar na prática para experimentar.
É tu tentar, não é te queimar no mercado fazendo qualquer coisa. É tu ter um planejamento estratégico, estruturar, colocar no mercado e pôr em prática. Porque as pessoas ficam muito na teoria. As pessoas ficam muito naquela questão, eu vou botar um software em prática. Eu vou lá, contrato o software, mando eles fazerem de qualquer jeito, eu não penso os fluxos, eu não repenso os meus procedimentos, eu não entendo, às vezes, nem o porquê que eu fazia aquilo daquela forma. É aquela velha história que eu acho odiosa, com perdão da expressão, mas é uma coisa que realmente me irrita bastante. Quando as pessoas chegam para mim e eu pergunto, por que tu faz assim? Porque eu sempre fui assim. Gente, sempre foi assim, é uma excelente oportunidade para não ser mais. O sempre foi assim é uma excelente oportunidade para vocês dizerem o seguinte, tá, se sempre foi assim, vamos fazer diferente. E quando tu disser isso para ti mesmo, e tu tiver um pouco mais de idade, como eu já tenho, entenda o seguinte, não é quebrar o que os mais velhos construíram. Bem pelo contrário. Inovar não significa esquecer. Eu sempre digo, quando eu trabalho com escritórios mais antigos, eu já trabalhei para escritórios com mais de 100 anos, quando eu trabalho para escritórios mais antigos, eu digo para eles, gente, vocês têm que sair da tradição e entrar onde? Não é na inovação, vocês têm que entrar na vanguarda. Tu já tem história. Tu não nasceu agora. Tu é vanguarda, tu já tem história e agora tu vai te mostrar que o tempo não te deixou perecível. Agora tu vai continuar crescendo. E isso não é manter uma tradição, ter a mesa de mármore. Isso quer dizer que tu pode ir para um coworking e ser feliz. Nós montamos, assim como tem em Minas Gerais, como tem em São Paulo, nós aqui montamos o Hub One, por exemplo, em Porto Alegre, que eu sou do pessoal que está junto lá. O Hub One aqui em Porto Alegre, o que, que é? É um coworking que tem espaços jurídicos, tem espaço para startup, tem espaço para investidor, tem espaço para banco. Tu vai chegar num lugar que é um prédio e tu vai ter contato com o que tem de mais interessante hoje e vai respirar tecnologia. Isso é maravilhoso. E isso quer dizer que um escritório tradicional não pode estar lá? Pois digo para vocês, tem escritório com mais de 60 anos que tem a sua cadeira lá. Isso é vanguarda. Agora, quando a gente fala em tecnologia para o home office, né, que é o nosso propósito, sem esquecer dele, vocês têm que lembrar o seguinte, no home office tu tem as dificuldades naturais do home office, que é aquela coisa básica, tu tem a família que está no teu lado, tu tem a estrutura que muitas vezes não é adequada, a cadeira não é adequada, a iluminação não é adequada, a tua mesa às vezes não é adequada, tu tem a tua internet que de repente não é tão boa como era do escritório, tu não tem às vezes um computador que foi preparado para aquilo, então tu está acessando por VPN, ou está acessando de um outro formato, ou tu nunca trabalhou com isso e está tendo que te deparar com nuvem. Então tudo isso podem ser desafios. Agora guardem isso para vocês com certeza e me cobrem isso no final desse ano. Nada mais vai ser como antes. Nós vamos enfrentar diferenças gigantescas a partir de agora. Por quê? Porque já dizem, alguns estudos já levantam que nós tivemos que crescer em poucos meses mais de 10 anos. Por que isso está acontecendo em termos de tecnologia? Porque, na verdade, a gente está tendo que dar saltos que a gente levaria muito tempo ao natural. Só que a gente teve que se adaptar. Hoje, se tu tem um escritório de pessoa física, por exemplo, e tu não tinha salário, portanto, como tem os empresariais, né, que ainda tem, às vezes, uma certa renda, por mais que eles reclamem que estão tendo que negociar, por mais que eles reclamem que muitas vezes as empresas deixam de pagar ou atrasam, eles ainda têm a realidade. Agora, nós que muitas vezes trabalhamos lá, o advogado que trabalha com pessoa física, o cliente dele não paga porque também não recebeu. E aí, quando ele me diz assim, Gustavo, o que tu pode dizer para uma pessoa dessas? Eu digo, a grande sacada é tu tentar de novo, dentro do teu propósito, entender o que tu pode ser útil para aquela pessoa. A tecnologia tem que ser útil e vocês, como advogados, têm que ser úteis para o cliente de vocês. É a chamada experience do cliente. Não adianta nada vocês bolarem toda uma gestão interna, comprar tecnologia de ponta e utilizar isso só para vocês. Não botar isso para o cliente. Não transformar isso numa experiência para quem paga a conta. Então, se vocês têm hoje uma experiência, por exemplo, Gustavo, eu tenho grana, eu estou lá, eu quero fazer um aplicativo para o meu cliente. Aí eu pergunto, o que vai ter nesse aplicativo? Vai ter o telefone do escritório, vai ter o endereço, vai ter o WhatsApp, ele vai poder se comunicar por ali? Beleza. Tu já pensou na consequência disso? O quanto de demanda vai aumentar só pedindo informação de processo por um meio como esse? Assim como tu faz rede social e isso acontece? Tu já pensou no efeito borboleta, que a gente chama o efeito cascata, que é justamente o efeito das tuas ações? Porque toda ação tem uma consequência. Newton disse isso quando viu uma maçã cair da árvore. Não podemos esquecer essa ideia. Toda ação tem uma consequência. E não vai. A tecnologia tem uma consequência na vida de vocês também. Em termos de home office, e eu prometi que depois das 8h30 eu ia falar sobre isso, algumas dicas importantes, além de software, né? Vou falar depois um pouquinho mais sobre software, mas vamos entender um pouquinho, dicas de repente para aquele escritório pequeno, aquele advogado, jovem advogado, ou que não agenda, tem... doutor, problema agenda. meu. Vamos lá. Agenda. Agenda. O grande problema era em papel.
Perfeito. Fazia à mão, a partir de uma folha A3. Perfeito. Depois comecei a fazer no computador, criando tabelinhas, fui para o Tabelas. Canva, Uhum. lindo. Tá. Hoje eu sou obrigado a usar o calendário do Office 365 e Tá, tudo bem. facilitou minha vida maravilhosamente. Eu tenho acesso no tablet, eu tenho Uhum. acesso no smartphone, eu tenho acesso Perfeito. no notebook, eu tenho acesso em rede. Então, É algo ótimo. que era muito simples, eu Uhum. tenho aqui, inclusive está ali do meu lado, meu planner de papel, que eu abandonei, e Sim, hoje estou na nuvem. exatamente. A É mais ou ferramenta do menos Office, isso, né? a ferramenta do Office 365 ela é muito boa, concordo. Ela é paga, então às vezes a gente tem que entrar numa linha de raciocínio de investimento. Ela não é cara, tá? Mas ela é uma ferramenta muito boa, mas ela é paga. E tu te adaptando a toda a tecnologia da Microsoft como um todo, tu vai ter duas aderências. A aderência da própria Microsoft, quando tu usa a ferramenta como um todo, ela é muito boa, né? Tu utilizar Word, Excel, PowerPoint, utilizar o Outlook, no caso, do Office 365, utilizar, inclusive, utilizar o OneDrive e assim por diante. Tu vai ter também a aderência de alguns softwares jurídicos, Spider da vida, Legal One está lançando isso agora em julho, e etc., que se adaptam a essas tecnologias. Então isso também é muito positivo, vale muito a pena em razão da integração. Isso é fantástico. Nós temos uma outra situação, que é de ferramentas gratuitas, que também são integradas a softwares, também tem essa vantagem, que é a do Google. Que são as duas principais hoje, né? A Microsoft e o Google brigam aí no cenário mundial para isso. Eu, particularmente, sou um early adopter, né? Aquelas pessoas que adotam tecnologia antes do Google há muitos anos. O Google nasceu em 98 e eu já tenho o Google desde o final, desde 99, na verdade, início dos anos 2000, eu já usava o Google e continuo até hoje. Não sou contra a Microsoft, mas eu gosto, na verdade, pela facilidade que ele tem e porque eu acho a relação dele custo-benefício, para mim, muito boa. Tá? Então também tem essa questão que deve ser dita. O grande segredo, seja do Office, seja do que for, é a questão, e até vou dar uma dica agora, fazendo um parênteses, tu falou do Planner. A Microsoft agora, como ela comprou o Wunderlist, botou lá o Planner como substituto do Wunderlist, ela tem também o Microsoft Tarefas. E ela tem o Microsoft Agenda, que é o próprio Outlook, ela está num imbróglio de ferramentas, tá? Hoje, se tu estiver fazendo um trabalho para integração de software, uma informação que eu tive até semana passada é que eles estão integrando a agenda, aos compromissos em geral. Eles estão em dúvida ainda se vão integrar o Planner ou ao Microsoft To Do, né, que seria o Tarefas. Só para fazer esse paralelo em relação a tecnologias de software. Tá? Em relação ao Google, o Google tem Google Tarefas, o Google tem a mesma coisa, ele tem o Google Agenda, ele tem lembretes, né? Ele tem e vai, tem todas as ferramentas. O que eu vejo para vocês que é muito importante para quem está começando? Não é somente a situação do Google. Por exemplo, se eu vou fazer lá uma consultoria com o Luiz, nós estamos pela distância, é muito mais fácil a gente fazer online. Eu vou dizer para ele, eu fecho trabalho com ele hoje, eu já compartilho com ele agora dois arquivos básicos, que um dele é planejamento estratégico e o outro é o fluxo de trabalho, online, através de Google Docs. Basta ele ter uma conta no Gmail ou ele acessar por qualquer outro e-mail, ele acessa, ele vai ver em tempo real eu trabalhando, a mesma coisa que o Office 365 faz. Então, é só uma questão de ferramenta. Realmente, nesse ponto, é só uma questão de ferramenta. A adaptabilidade para os advogados é gosto. Agora, se tu não tiver a gestão, não adianta nada. Por exemplo, a agenda. Se tu tiver hoje o Google Agenda ou o Outlook, tu pode trabalhar com cores, tu pode trabalhar com palavras-chave, tu pode trabalhar com uma agenda gratuita, inclusive criando agenda para os outros colaboradores e fazendo tudo isso integrado numa só, como se fosse uma agenda do escritório. Tu pode trabalhar com tudo isso online, através do teu celular, através da ferramenta de computador, seja o que for, tu pode trabalhar com tudo isso disponível de uma maneira bem simples e objetiva. O problema é que se tu não pensa nisso antes, tu sai fazendo, tu vai utilizando a ferramenta e quando alguém te comenta, tu sabia que tu podia criar cores, por exemplo, e tu dali para frente. Então, tudo que se tu faz sem planejamento, ele acaba, na verdade, sendo um grande imbróglio, um grande problema para a tua gestão. É por isso que algumas pessoas me dizem assim, Gustavo, eu tenho até hoje o meu controle em planilha Excel, tu tem alguma coisa contra? Eu digo, olha, eu não tenho nada contra no primeiro momento. Eu só te digo uma coisa, vai chegar uma hora que tu vai sentir falta de um software. E por que tu vai sentir falta de um software?
Porque o Excel é um excelente banco de dados. Ponto. Ele faz, por mais que tu me diga assim, ó, que tu é um as no Excel, tá? Tu é uns 10 no Excel, que tu sabe fazer desde PROC-V a planilhas altamente sofisticadas. Porque o Excel faz até filme. Então ele faz muita coisa realmente. Afinal, Pitágoras disse isso. Não só a questão do movimento do mundo através de uma... que foi Arquimedes. Falou a questão de movimentar o mundo, mas Pitágoras falava, os números revolucionam o mundo. Eu não tenho dúvida disso. E Excel é baseado em cima disso. Só que tem um detalhe. O Excel, para fazer toda essa ferramenta, ele também vai ter níveis de segurança equivocados ou baixos. Um software te dá muito mais do que isso. Ele te dá a relação com o nível de segurança, nível de acesso, log, eu sei quem entrou, eu sei quem não entrou, eu sei o que o cara fez, o cara deixou de fazer. Eu posso dizer que ele pode ou não pode fazer o lançamento. Quer dizer, eu já cheguei em escritórios de advocacia, para vocês terem uma ideia, em que o advogado deixava o estagiário fazer os lançamentos das publicações, né? Das notas, publicações todos os dias, ele tinha uma outra planilha que buscava naquela planilha os elementos e ele gerenciava todo o escritório por aquilo. Era altamente sofisticado, com cores, com data de vencimento, muito legal. Por que ele queria um software? Porque, na verdade, se o estagiário fizesse qualquer erro, ele não tinha como identificar, não caía na planilha dele. Coisa que um software tu pega. Um software bem, por menor que ele seja, eu não falo nem de software médio, como eu falei antes no início, sobre integrações. Eu falo um software gratuito, esse que a OAB oferece muitas vezes para vocês, jovem advogado, que tem pelo menos 2, 3 níveis, né? Vocês têm o da OAB regional, como vocês em Minas, nós aqui no Sul temos alguns também, cada estado tem um. E existe o que é a OAB nacional, que é o ProADV faz também, promove também. Todos eles são softwares que têm os seus predicados positivos para quem está começando, mas eles são o início. Entenda que quando tu começa a crescer, tu vai ter um grau de exigência, de satisfação de resultado cada vez maior. Quando tu começa a crescer, tu vai querer não só perder prazo, tu vai querer fazer isso com mais excelência. E para fazer isso com mais excelência, tu precisa de mais tempo. E tu precisa ter tempo para o que realmente importa. E o que realmente importa? É fazer prazo? Não. Fazer prazo não é porque vocês foram talhados. Isso é uma coisa que a faculdade ensina errado. Vocês foram talhados para advogar. E advogar está na Constituição Federal. Vocês são indispensáveis à administração da justiça. Um advogado com A maiúsculo não faz só prazo. Um advogado com A maiúsculo atende. Um advogado com A maiúsculo é meio psicólogo também. Ele resolve o problema do cliente, que às vezes não está na demanda judicial. É por isso que hoje nós temos uma busca tão grande por sair das demandas judiciais. Pensem comigo. Olha tudo que tu consegue fazer, desde um administrativo previdenciário, como tu consegue fazer hoje nas mediações online, na arbitragem, que é outro tema que está crescendo muito, nas ODRs da vida, na online resolution, disputas online de resolução de conflitos, e por aí afora. Gente, é um mundo que mudou. E se tu acha que não mudou, eu vou te dar 2 exemplos só, que já são velhos, tu deveria saber de cabeça. Um deles de 2015, quando mudou o Código de Processo Civil, e no seu artigo 318, que fala da petição inicial, ele pede um e-mail. E muitos me diziam naquela época, Gustavo, isso é bobagem, eu vou botar o meu e-mail. E eu dizia o seguinte, sim, e tu leu lá os 700 e pouco que fala que tu vai poder ser intimado da execução por e-mail? Tu tem responsabilidade de não encontrar esse cliente nunca mais? É isso que tu está assumindo como advogado? Ou tu não leu o código? Nós temos que pensar, gente. Isso em 2015, nós estamos em 2020. Agora, se tu não tá tanto assim, pega a reforma trabalhista, que tem 1 ano e pouco. A reforma trabalhista disse o seguinte, qualquer contrato acima de 11 mil e lá vai pedrada, eu posso resolver ele com cláusula de arbitragem. Está explícito e exclui o judiciário como medida principal. Isso é inconstitucional. Não é. Vários países do mundo utilizam. Ah, Gustavo, tu é a favor das empresas. Eu não sou. Eu sou a favor de um advogado que queira pegar causas acima de 11 mil, que entenda o que é arbitragem, que não é fazer negociação e não é fazer acordo, é muito mais do que isso, e compreenda que surgiu um novo nicho de trabalho com uma questão de alteração legislativa. Eu quero um advogado que pense que com isso ele vai ter que adaptar o software dele para fazer cadastros de negociação de negócios. E não simplesmente processo judicial e ficar preocupado em baixar notinha de expediente. Eu quero que vocês entendam que a tecnologia ele é tão útil, mas tão útil, que vocês podem criar, inovar, e ela vai estar lá. O problema é que a gente fica pensando em processo judicial, que eu sempre digo, é o fardo da advocacia. Tá? Um processo judicial não é a solução de vocês. Ele leva de 3 a 5 anos, em média, para trazer resultado. Ele é um processo extremamente doloroso, complexo. Ademais, 2010, entrou a súmula vinculante no nosso ordenamento jurídico, que nos botou amarras. Nós somos hoje dependentes de súmulas feitas por ministro que é indicado pelo presidente da República, não preciso dizer mais nada. Então nós temos que entender
que se tu quer advogar e não quer depender do judiciário para sobreviver, dá para fazer. E a tecnologia pode ser muito útil. Ah, Gustavo, eu não sou muito afeto, mas assim como o Luiz, por exemplo, está estudando, está buscando conhecimento, ele quer daqui a pouco trabalhar com direito digital. O Luiz já fez o marketing dele aqui na live. Está estudando para isso. Daqui a pouco está colocando, né, a ideia de direito digital na vida dele. Ele vai ter que, logicamente, sair do paleolítico e vir para o tempo de hoje para produzir prova, para entender como funciona as deepfakes, por exemplo. Escrevi um artigo faz pouco tempo sobre isso, que são vídeos que podem ser feitos por inteligência artificial que tu não diz, que eu não disse o que estava no vídeo. E se tu não tiver um bom perito judicial do teu lado, tu não diz que aquilo é falso, o que é pior ainda, o que é muito arriscado. Então nós temos que estar afetos à tecnologia para entender, inclusive, que quando o cliente, mesmo que a gente desmarque lá o azulzinho do WhatsApp, quando o cliente nos manda e nós somos notificados, isso está no log do registro da ferramenta. E se ela for notificada, ela vai fornecer. Então nós temos que entender que quando alguém nos demanda, seja por questões criminais, de responsabilidade civil, seja o que for, numa área de tecnologia, tem um mercado gigante. E eu vejo as pessoas, às vezes, querendo fazer o beabá do real. Sempre fizeram. Ó, a colega está colocando ali, no tributário leva 19 anos. Concordo. Tem gente que morre, né? Eu conheço muitos clientes meus que a gente tem que adaptar o software para os herdeiros, porque, na verdade, ele trabalha geralmente nos herdeiros. A verdade é essa. A pessoa já morreu e está lá trabalhando nos herdeiros e dando dinheiro para os herdeiros, porque ele não consegue sobreviver o tempo de um processo. Só que isso, gente, não é que o judiciário vai melhorar. Isso vai mudar. Está mudando ao longo do tempo. O que nós precisamos encarar é que antes o que acontecia com a fadiga dos cartórios, o processo eletrônico veio modificando. Não é pleno, não é bom. Eu tenho uma série de críticas ao processo eletrônico. Eu participei de todo o processo. Eu sentei com o TRF4 em 2002 para montar a primeira planilha de peticionamento eletrônico, representando a OAB. Então, assim, eu entendo o que eu estou te dizendo para vocês. Ele não é as mil maravilhas, mas ele também não é um problema. A questão é, eu preciso me adaptar porque ele é uma ferramenta. Agora, ele não é um fim nele mesmo. Assim como a tecnologia não é um fim nela mesma. Se vocês querem realmente ter sucesso com tecnologia, não comprem tecnologia sem antes pensar na gestão interna. Não adquiram software só por adquirir. Aliás, se eu ganhasse, eu acho que R$1, cada vez que me perguntam qual é o melhor software, eu não precisava trabalhar. Gente, não existe um melhor software. O que existe é aquele que melhor se adapta. E a adaptabilidade do software vem muito daquilo que tu faz, tipo de cliente que tu atende, necessidade que tu desenvolve e por aí afora. Se vocês não fizerem um trabalho de base, prévio, de gestão, organização e entrega, primeiro, para que o pessoal do software possa dizer para vocês o que eles têm de melhor para cumprir aquilo e forem com aquela mentalidade de tijolo, como eu digo, que é a mentalidade de chegar lá, fechadinho, e dizer para eles o que teu software faz. Essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é, a minha realidade é essa. Vocês podem fazer? Essa é a pergunta correta. Eles é que têm que se adaptar à realidade de vocês, e não vocês se adaptarem à realidade deles. Exatamente, Sara. Processo primeiro. Nós temos que ter isso com muita clareza. Esse é o principal desafio para o home office. Por que esse é o principal desafio? Porque um home office bem estabelecido pode ser a tua nova forma de vida, meu amigo. Porque vamos encarar o seguinte, vamos encarar as fases da pandemia como nós temos, depois com o tempo, como se fossem as fases do luto, né, como a gente estuda na psicologia. A gente vê muito isso, nós vamos ver isso na pandemia. Primeiro foi o que aconteceu no nosso início da pandemia, a negação. Não vai durar nada, daqui a pouco todo mundo está de novo se vendo, etc. Nós estamos agora na aceitação. E nós vamos entrar numa fase crítica daqui a algum tempo, que é o desespero. Passando essa fase, que nós vamos passar por ela, pode ter certeza, nós vamos passar por ela, nós vamos entregar uma outra fase, que é o que eu acredito ser o novo normal. O novo normal é algo que nós não experimentamos ainda. Ele é um misto de não termos a realidade física. E esse misto tem que ser claro. É a desterritorialização, né, do direito. Desmaterializá-lo, né? Em termos de Levi-Pierre, que fala sobre isso, né? O que é o virtual. O virtual, para esse filósofo, é real. Então a gente está tendo uma desterritorialização do direito. Não tem mais essa questão de eu tô aqui, eu tô acolá. Eu tô na rede, não é? Sim, perfeito. Eu atuo em alguns processos em Santa Catarina. Perfeito. E a última vez que eu estive em Santa Catarina foi em janeiro. Claro. Quando o judiciário estava, olha, sim, de férias. Então eu também estava de férias. Não existe mais essa necessidade de a gente estar presencialmente num lugar para atuar nesse lugar, né, doutor Gustavo? Com certeza. E nós temos uma notícia boa, não sei se vocês conhecem, o quanto conhecem de processo eletrônico.
Há um desenvolvimento, até escrevi um artigo que vai publicar amanhã sobre isso no Espaço Vital. Há um desenvolvimento cada vez maior do chamado MNI, Modelo Nacional de Interoperabilidade. O que é isso, em bom português? Em bom português, nós temos hoje no país exatamente 48 tipos de processo eletrônico diferente. Tá? Essa é a realidade hoje do Brasil. Exato. Então, nós tivemos ao longo da história uma tentativa de software único que foi derrubada em 2013, 2014, que a tentativa era ser o PJI no Brasil inteiro como software único. Ela foi derrubada. Se tentou outros softwares, né? Todo mundo tentou garimpar produtos aí no mercado. Nós tivemos agora essa semana, inclusive, a questão da Microsoft junto ao Tribunal de São Paulo, né? A rescisão de contrato bilionário com a Microsoft para a elaboração do seu software de processo eletrônico para tirar o ESAG. Nós tivemos inúmeras realidades. Mas a OAB Nacional, não as regionais, mas a OAB Nacional, com essa consciência de que precisava fazer alguma coisa, o que aconteceu? Ela criou o chamado escritório virtual e pegou um gancho, e olha que esse gancho é da medida provisória 2200 de 2002. Olha como é antigo. Ele pegou o gancho da medida provisória que diz que, depois virou lei, né? Virou marco civil. Ela diz que nós precisamos, todo o processo eletrônico precisa se comunicar um com o outro. Basicamente é isso. Tem termos técnicos, mas não vou entrar aqui. A questão é que ele precisa se comunicar, que é o Modelo Nacional de Interoperabilidade. A OAB criou o escritório digital. Quando o Modelo Nacional de Interoperabilidade, ou seja, todos os softwares estiverem adaptados a um modelo padrão, tu vai entrar no site da OAB, vai colocar o teu certificado digital, o usuário e senha, e tu não vai mais querer saber qual é o site do processo eletrônico. Tu vai entrar num único lugar. É o que nós sonhamos desde 2006, quando a gente começou a pensar nisso. Então eu digo para vocês, é um sonho antigo que agora está começando a se tornar muito perto da realidade. Nós já temos dos 48, 16 que estão adaptados. Então já existe um caminho, tá? Está acontecendo isso. Isso é uma realidade. Eu tenho muita esperança. Eu não sou uma pessoa que fica olhando para o futuro achando que ele vai ser o passado. Então eu acredito que nós vamos chegar lá. Era para chegar em 2018 pelas previsões. Já estamos em 2020, não chegou. Eu acredito mais uns 4 ou 5 anos ainda para isso ser legal. Mas a advocacia ela vai se transformar. E tu, advogado, que daqui a 5 anos vai continuar advogando, tu vai ter melhor questões para falar. Até a Cassandra está falando ali do EPROC, etc. Cassandra, dá uma olhadinha no debate que a gente teve essa semana aí, entre o nosso presidente aqui, o Breyer, da OAB Gaúcha, e no artigo que vai publicar amanhã no Espaço Vital que eu falo sobre isso. O EPROC quase foi tirado do ar. Aí tem toda uma história por trás, a gente comenta essas coisas. Mas não aqui, não é o momento. Bom, eu também gosto muito do EPROC. Gosto mais o EPROC, dele do que ele é uma ferramenta, na verdade, que no meu ponto de vista deveria ser defendida, primeiro porque ela é produzida pelo próprio TRF, ela é prata da casa, ela é feita por servidores, ela é entregue de graça, com suporte gratuito, com código-fonte para quem quiser no país para alterar do jeito que quiser. Então por que eu vou comprar uma ferramenta paga? Resumindo a ópera, em bom português. Mas dá para falar, né? Só sobre isso, se fosse o caso. Entramos então, porque eu já estou olhando o tempo aqui, eu sei que daqui a pouco isso, vamos derrubar, estamos caminhando para o fim. Caminhando depois do Instagram nos Doutor derrubar. Gustavo, dica rápida, assim, uma espécie de ping-pong. Eu estou no home office, eu advogado individual. O que eu tenho que fazer para conseguir sucesso nesse momento? Primeira coisa, a gente já falou da agenda, né? Colocar na nuvem. Com certeza. A agenda é uma questão preponderante. Se tu tem software, aprender a utilizar melhor a tua ferramenta. Se tu não tem software, começa a cadastrar, por exemplo, dentro do Google. Tu pode utilizar qualquer outra ferramenta, a da Apple, a da Microsoft, qualquer uma. Mas tu utilizar, por exemplo, a ferramenta de notas, né? O Google tem, a Apple tem, vários tem. Se tu utilizar uma ferramenta de notas, tu consegue fazer cada processo de forma independente, como a gente fazia com as fichas dos anos 90. Tá? Porque eu cheguei a pegar isso ainda, eu cheguei a pegar muito papel na minha vida. Então, nós temos que entender que a realidade hoje do virtual, ela pode ser um caminhar, mesmo que, entre aspas, rudimentar, mas ela nos dá organização e gestão. Hoje, por exemplo, através de um Keep, Google Keep, por exemplo, dentro do Google, eu consigo botar marcadores. Esses marcadores, para pesquisar depois, é uma barbada. Eu posso botar marcadores por tipo de ação, como se fosse um pequeno software altamente e rapidamente localizável, on e offline, o que é muito importante hoje em dia. Não ficar somente no online. Também ter o offline de alguma forma, porque nem sempre nós temos a internet à nossa disposição. Primeiro ponto. Outro ponto importante. Para quem tem a questão, falamos de agenda, falamos do controle do software. Outra questão são os próprios arquivos na nuvem. Né? Os próprios arquivos, utilizar o Google Drive, o OneDrive, o Dropbox e tantas outras ferramentas que tem no mercado. Por que isso é relevante? Porque eu ter os arquivos na nuvem, eu consigo dar respostas rápidas, inclusive fora do meu home office, ou do meu home office na cozinha, sentado no banheiro, onde eu quiser.
Eu não preciso estar na frente de um computador. Né? Eu Uhum. posso estar disponível num outro formato. E isso é extremamente relevante, porque a velocidade da informação hoje ela é muito importante. Nós temos que nos dar conta, gente, que o WhatsApp trouxe isso muito forte. O WhatsApp trouxe, na verdade, uma velocidade, e eu poderia falar horas sobre a ansiedade que ele cria nas pessoas, mas eu diria para vocês uma coisa muito importante para o home office. Dica prática também. Não entrem na neura do home office. Não entrem na neura. Quando é que eu vou voltar a trabalhar? É o contrário. O que eu vou fazer agora para o meu dia ser melhor? Pensem no hoje. Pensem no agora. A questão toda, como disse o meu querido Barros, saudade tua, meu amigo, lá de Goiânia. Como disse, a questão toda é foco no cliente, mas foco também na pessoa, em ti, neste momento. Entenda que o teu momento também tem que ser de paz. Porque senão tu não vai produzir paz nem para quem está do teu lado, nem para o teu cliente, nem para os teus processos, nem para o teu marketing, para nada. É um momento de parar. Literalmente parar. Olhar para frente e dizer, bom, o que eu estou fazendo? Talvez eu vá voltar essa pandemia daqui a mais 3 meses. Pensa assim, se eu tivesse que passar mais 3 meses em casa, eu compraria uma cadeira melhor, eu aumentaria minha escrivaninha, eu botaria um travesseiro para sentar e não doer tanta bunda, passar o dia inteiro sentado. O que eu faria para ter uma estrutura mais adequada à minha realidade? Eu vou começar pelo básico. Eu faço, aqui no sul a gente toma chimarrão. Eu faço todo dia o chimarrão de manhã, eu pego a minha água, tá aqui a minha xícara com água. Que a gente toma café, doutor. Ó, Não, café meu tá também. aqui. Tomo café também, gosto de Café café. com queijo e pão de queijo. Aliás, atendi Minas agora, no final do ano passado, no interior, ali na divisa com São Paulo, foi fantástico. Tem alguns colegas de Minas que eu atendo online também, um pessoal fora de O senhor série. atendeu lá em Extrema? Foi, agora eu não me recordo a cidade, me fugiu completamente. É bem perto de São Paulo, eu desci em Campinas e fui de carro, inclusive. Agora não consigo me lembrar realmente. Me lembro até do nome do escritório das pessoas, mas da Então, cidade um me fugiu. convite para o senhor vir a Belo Horizonte depois da pandemia, tá bom? É verdade. Vai ser Depois, né? muito bem recebido pela nossa Ah, comissão será um prazer. de gestão, empreendedorismo e inovação. O senhor tem 1 minuto, vai cair agora a nossa live. Bom, gente, então Faça assim, sua propaganda aí, seu marketing. a ideia toda é o seguinte, vocês querem mais informações, eu estou à disposição. GustavoRocha.com é meu site, tem todos os meus dados de contato. Lá dentro eu tenho mais de 2.500 artigos publicados, vídeo, etc. Tudo que eu tenho feito está lá. Outro detalhe importante, não entra nessa questão de que o home office não vai ser eterno, porque ele vai ter um bom tempo de pandemia e mais. Ele vai ser parte da tua vida daqui por muito mais tempo. Tu vai ter que aprender a trabalhar com o digital, sim. E é por isso que eu acho tão relevante que o advogado, neste momento agora, não por pandemia apenas ou tudo isso, que ele entenda que a vida dele está mudando. E que ele não entenda como algo ruim. Ele tem que entender, na verdade, que a transformação faz parte do crescimento. É que nem a história da lagarta e da borboleta. Ela ia ser para sempre uma lagarta. Ela só virou borboleta porque ela se transformou. E ela sofreu por causa disso. É necessário o sofrimento. É necessário. E sofrimento não é ruim, gente. Estuda em psicologia. Sofrimento é o que nos faz crescer. Sofrimento é o que nos faz nos desenvolvermos. Isso é muito relevante. Não é sofrimento como a gente conhece hoje no mundo ocidental. Sofrer porque a gente chora, porque perdeu a amada. Não. Sofrer faz parte do desenvolvimento de maturar e transformar. Mas eu não quero mais. Agradeço muito o convite de vocês, da comissão. Agradeço muito ao pessoal aí de Minas. Tenho um carinho muito grande por vocês. Estou sempre às ordens. Quando quiserem fazer novos temas, novas ideias, à disposição. Realmente, muito obrigado. Eu agradeço em nome da comissão, em nome da nossa presidente, doutora Carmélia, e de todos os demais membros. E o senhor será muito bem-vindo em breve aqui em Belo Horizonte, se não, pelo menos pelo meio digital, ok? Claro, O pessoal quer um prazer. uma foto. Peraí, vamos fazer uma foto. Vamos rir. Uhum.